E aí pessoal, beleza? Luan 3DR na área. Hoje a gente vai ver como a gente pode fazer cortina, essas que conseguem passar a luz. Antes da gente começar o vídeo, eu quero dar um recado bem rápido. Se você quer melhorar suas renderizações ou você quer aprender a renderizar, estou deixando aqui na descrição o link para o meu curso 3DR Class. Se você quer melhorar o seu trabalho e quer entregar resultados cada vez melhores, e se você tem interesse, o link está aqui na descrição. Mas se enrola, vamos para o vídeo. Aqui eu tenho uma cena bem simples. Aqui tem duas janelas, uma perto da minha câmera, outra na frente da minha câmera, e a luz está entrando lateralmente na minha janela. Vou ativar aqui as minhas cortinas. Ela não está com material nenhum, mas como você consegue perceber, vou desativar aqui. Como você consegue perceber, a luz de fora não está entrando na minha cena, mas só que eu quero que a cortina permita que a luz entre na minha cena. O que a gente vai fazer é o seguinte: vou desativar aqui a nossa pré-visualização, vou voltar para o modo sólido, vou esconder isso daqui, esconder todas as layers que não importa para nossa aula. Primeira coisa, você tem que observar como é a modelagem da sua cortina. Aqui eu tenho uma cortina e ela é face única, então só tem uma face. Já esse outro tipo de cortina aqui, deixa eu desativar isso daqui, pronto. Você consegue perceber, vou distanciar ela aqui, e ela já é face dupla. Ó, tem a face aqui de cima e também tem uma face aqui embaixo. Ela é face dupla. Já essa outra não, ela é face única. E é isso que você tem que observar. A sua cortina ela tem que ser face única, ela não pode ser face dupla, senão o resultado não vai ficar tão interessante. Então esse é o primeiro ponto que você tem que observar, se sua cortina é face dupla ou face única. Se for face dupla, eu sugiro que você procure outra cortina ou tente tornar ela face única, mas isso é muito mais difícil do que você conseguir outra cortina. Essa daqui eu achei no Blend Swap, então vou mostrar aqui para vocês. Foi essa cortina aqui, eu vou deixar o link na descrição. É uma das cortinas que eu mais utilizo em todas as minhas cenas, então para diversas cenas eu utilizei essa cortina aqui, ela é bem legal. E também tem essa licença aqui, então com essa licença você pode utilizar sem precisar dar crédito, e também permite que você utilize essa cortina para fins comerciais. Então você pode vir aqui, baixar ela e colocar no seu Blender. A textura que a gente vai utilizar é da Ambient CG, que é essa Fabric 0.32. Aqui você consegue ver que é uma textura bem clara. A gente vai deixar ela bem mais clara ainda, mas já é uma textura bem legal. Eu vou utilizar essa daqui, mas você pode utilizar qualquer outra. E lá no Blender você vai entender o que vai fazer essa cortina ficar transparente, e também um transparente legal, que deixa a luz passar de uma forma legal e que ainda a cortina pareça tecido, não fique um efeito plástico e nem muito fora da realidade. Vou voltar lá para o Blender. Aqui no Blender, a primeira coisa que eu vou fazer é deletar a cortina que está com face dupla. Vou ativar a visualização de tudo. E vou delimitar a visualização só na minha cortina, para a renderização ser bem mais rápida. Pronto. Vamos esperar um pouquinho até começar a renderizar. Começou a renderizar. Vou vir aqui e a primeira coisa que a gente vai fazer é montar o nosso material, o material com aquelas texturas que a gente escolheu lá no início. Com a minha cortina selecionada, vou colocar aqui a pasta da minha textura, então tá todas as minhas texturas aqui, e vou montar a minha textura PBR. Vou colocar aqui, vou colocar o Normal Map, No Color, vou colocar em Normal, Shift A, Vector, Normal Map, colocar aqui, e o Roughness também vou trazer, já vem como No Color, e coloco em Roughness. Vou selecionar o meu Base Color e vou apertar Ctrl T para ele colocar esses nodezinhos de controle da minha textura. Vou colocar aqui, aqui, vou apertar Shift, botão direito do mouse, e vou fazer isso daqui.
Aí a primeira coisa que a gente tem que se preocupar é com o tamanho da textura. Vou isolar aqui a minha cortina, trazer aqui para cá e vou colocar um tamanho que fique legal. Você não pode colocar nem um tamanho muito pequeno, porque a pessoa que estiver vendo a cortina não vai conseguir ver os detalhes da cortina, e você também não pode colocar muito grande, porque senão vai ficar estranho. Eu vou colocar aqui um valor de 12, eu já testei antes, o valor de 12 para mim ficou legal. Então aqui já é um valor coerente com o tecido que seria na vida real, tem que ser um valor muito próximo. E a gente vai voltar e apertar Alt H. Pronto, mas ainda eu não consigo ver a minha cortina, não consigo ver a luz passando na minha cortina. O que acontece na vida real que deixa a luz passar na cortina é pequenos poros que tem no tecido. E quanto mais fino esse tecido é, mais transparente vai ser esse tecido e mais luz vai deixar passar. O que a gente vai fazer é o seguinte, a gente vai adicionar uma textura que simule esse espaço entre uma linha e outra que tem no tecido. Principalmente nesse tecido que deixa passar a luz, que é mais fino do que o normal. Vou vir aqui e vou arrastar, e como você percebe, é um mapa de branco e preto. O que vai acontecer é o seguinte, o que é preto vai ficar transparente e o que é branco vai ficar opaco. Vou trazer aqui e vou colocar em alfa, que é o responsável por dizer se o tecido vai ser transparente ou opaco o nosso material. Mas o que eu vou fazer antes de adicionar o nosso mapa de transparência é adicionar um Translucent. Vou vir aqui, Shift A, Shade Translucent. Pronto, adicionei e vou criar um mix entre o meu Principled e o meu Translucent. Vou apertar Shift A, vou vir aqui em Mix Shader e vou colocar um ao outro. Vou colocar o meu Color também, mas só que o meu Color eu achei que ele ficou um pouquinho escuro. O que eu vou fazer é o seguinte, vou apertar o Shift, vou apertar o botão direito do mouse, vou juntar aqui e antes de tudo eu vou colocar um Gama. O que esse Gama vai fazer? Se você colocar um valor perto do zero, ele vai ficar menos saturado e mais claro. Ele vai ter um valor maior. Se você colocar um valor muito alto, ele vai ficar mais escuro com um valor menor e também vai ficar mais saturado. Vou colocar um valor de 0.5. Você consegue perceber que a minha cortina já está passando luz. Se eu quisesse esse resultado já estaria muito bom. Já poderia deixar dessa forma aqui. Mas só que eu quero deixar ele ainda mais transparente, e a desvantagem de você deixar assim é que você não vai conseguir perceber a iluminação de uma forma legal. Já com o mapa de transparência você vai ver que a iluminação vai mudar totalmente, você vai conseguir ver a luz do sol entrando no meu ambiente, fazendo o rastro do raio do sol. Então vou vir aqui, vou adicionar aqui a minha imagem no canal alfa. Pronto. Você já conseguiu ver que a minha luz indireta já está influenciando na minha cena. Se eu colocar aqui mais próximo, você já consegue ver o desenho da cortina fazendo aqui no chão, entrando em contato com a luz do sol e fazendo o desenho. Se eu tiro, não tem, a luz fica totalmente difusa, e se eu coloco, eu já consigo esse efeito. Se você quer o outro efeito, você pode deixar daquele jeito, observando que a cena vai levar mais tempo para ser renderizada, porque esse obstáculo que tem na frente da minha iluminação vai fazer com que a luz se disperse mais, e com esse efeito de dispersão vai ter muito mais dificuldade de fazer o cálculo, então a sua renderização vai ficar ligeiramente mais demorada. A gente já adicionou o nosso mapa de alfa, o que eu vou fazer agora é ajustar o tamanho. Vou isolar de novo com Shift H, vou chegar lá pertinho e você consegue ver que tá muito grande a minha textura. O que eu tenho que fazer é deixar essa textura similar a essa outra aqui. Vai ser valores diferentes para cada textura que você utilizar. Se você utilizar uma textura diferente, que precisa de valores diferentes, tá com um mapeamento UV diferente, você vai ter que vir aqui no olho e tentar deixar um mais próximo do outro. Essa textura aqui, o tamanho dessa textura mais próximo dessa textura aqui. E pelos meus testes,
o tamanho melhor que eu achei foi o tamanho de 30. Então eu vou vir aqui, apertar Ctrl T, ele vai adicionar de novo esse map. E na minha escala eu vou mudar a escala X e Y para 30. Pronto. Você consegue ver que ficou bem menor e está muito mais parecida com o tamanho da minha outra textura aqui. Vou voltar lá para a visão da minha câmera e vou apertar Alt H para voltar à visualização dos outros objetos. Então você consegue ver como já está ficando a minha cena. Então aqui você já consegue ver que já está com um resultado muito legal. Se você quiser deixar um pouquinho mais transparente, você ainda tem algumas opções. Vou focar aqui para você ver. Ó, a primeira opção é você colocar um Color Ramp aqui. O que você vai fazer? Você sabe que o preto vai deixar transparente e o branco vai deixar opaco. Se você deixar o branco com um tom de cinza, ele vai ficar mais transparente. E é isso que a gente vai fazer com o Color Ramp. Vou apertar Shift A, vou vir aqui em Convert Color Ramp. E o que é branco, eu vou deixar com um tom de cinza. Vou vir aqui, ó, e vou deixar com tom de cinza. Você viu que ficou mais transparente. E outra coisa que você pode fazer também, você viu que eu deixei o meu Principal Shader mais transparente. Você pode aumentar aqui o valor. Quanto o valor mais aumenta aqui, mais transparente também vai ficar. Mas você tem que tomar muito cuidado em deixar isso daqui transparente. Porque as bordinhas aqui no chão, pode ser que elas fiquem estranhas, fique com um efeito muito plástico. Por isso você tem que tomar muito cuidado ao mexer na transparência disso daqui. Para mim aqui, essa transparência aqui tá bom. Você já consegue ver uma boa parte lá de fora. Se eu não tivesse esse mapa de transparência, ó como que estaria. Vou voltar aqui e vou colocar 0.5. Ó, você já não consegue ver quase nada lá de fora. Ó, essa parte aqui, observa bem. E agora com a transparência, vou tirar aqui, ó. Colocar no alpha e vou colocar 0.6. Ó, você já consegue ver que ali tem meio que alguma coisa verde, talvez uma árvore. A gente não consegue identificar, mas a gente já consegue ver muito mais o lado de fora. Mas agora a dúvida que você pode ter é onde que você pode achar esse tipo de mapa. Você tanto pode baixar esse tipo de mapa. Um site que eu indico que você baixe é o CG Book. Aqui você consegue ver que tem diversas texturas e também tem a minha textura de tecido. Você pode pegar tanto essas texturas aqui, ó, que ele já vai vir um mapa de color, o de tamanho, normal e também o mapa de opacidade, que a gente vai utilizar para fazer esses micros espaço entre uma linha e outra, assim deixando a minha cortina transparente. O que você pode fazer é baixar aqui. É muito fácil, vai vir todos os mapas, é de graça, você pode utilizar. Você vai baixar, se você não quer essa cor amarela, você pode trocar a cor, tirar a saturação, que ela vai ficar branca, colocar um gama, e assim você vai ter uma cortina branca ou uma cortina de qualquer cor que você queira. Você pode fazer essa mudança depois. Você só baixa aqui. A vantagem de você ter esse mapa é que você não precisa ficar configurando nada. Você já coloca esse mapa aqui, que você já vai conseguir construir o seu material de forma bem rápida e bem fácil. Mas você também pode fazer isso de forma procedural. E uma forma procedural de fazer isso também é bem simples. Eu vou tirar aqui o meu alpha, vou trazer para cá, Shift A, vou vir em Texture e vou colocar Voronoi. Esse daqui, Voronoi Texture. Coloquei. Vou começar com o tamanho de 100, só para você ver como está ficando. Vou vir aqui isolar novamente a minha textura, o meu objeto, quer dizer. Vou chegar aqui perto dele. Vou isolar minha textura com o Ctrl Shift, botão esquerdo do mouse. Vou trocar esse daqui, ó. Eu vou trocar essa opção aqui para a segunda opção. Então a primeira, a segunda eu vou colocar. Nem vou tentar pronunciar isso daqui. E vou tirar a randomização. Vou deixar a randomização em 0. Então você consegue ver que ele fez meio que uma textura meio quadrada. Aí eu vou colocar um Color Ramp. Shift A, Convert, Color Ramp. E agora eu vou ajustar o meu Color Ramp.
O que eu quero fazer aqui? Eu quero deixar a quantidade de branco mais ou menos parecida com a quantidade de preto. Então a quantidade de branco bem equilibrada com o preto. Então vou vir aqui, ó, vou trazer o preto para cá. Vou também trazer o branco. Você consegue ver que tem mais branco do que preto. Então vou trazer o branco e o preto de novo. Agora, para mim tá um equilíbrio legal, vou trocar de 100 para 500. Então eu quero deixar bem pequenininho, até mais pequeno. Então vou colocar 600 aqui. E só coloco isso daqui no alfa. Outra coisa que eu também vou fazer antes é adicionar um pouquinho de randomização, bem levemente, para não ficar muito estranho. Então adicionei um pouquinho de randomização. Você também pode fazer essa textura do jeito que você achar melhor, mas esse daqui é um dos jeitos possíveis que você pode fazer essa textura. Vou voltar aqui à minha visualização, apertar Alt H e voltar para a visão da minha câmera apertando 0. Vou desselecionar tudo e você já consegue ver que a minha cortina já está funcionando de um jeito legal. Ó, já tem o desenho dela aqui no chão, a luz. Se você quer mesmo adicionar a transparência e também deixar a luz do sol difusa, aí você vai ter que mexer na luz do sol. Então na sua iluminação você vai lá e coloca uma luz difusa, que você vai ter a luz do sol entrando e você vai também conseguir controlar o quão vai ser difusa a sua iluminação. Então é isso, pessoal, espero que você tenha gostado do vídeo. Se ficou alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, vou tentar sempre responder o mais rápido possível. Se você quer aprender a renderizar ou a melhorar sua renderização, link na descrição. Como eu já disse, dúvidas e sugestões aqui na descrição. Espero que tenha gostado. Até a próxima. Valeu. Falou.